No vídeo de hoje você verá o caso de Patrice Endres. Ela desapareceu enquanto trabalhava. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Narrando Casos e aqui eu conto histórias reais sobre desaparecimento, mistérios e casos criminais. Se você gosta desse tipo de conteúdo e tem informação, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Combinado? Recado dado, agora vamos ao caso. Patrice Endres vivia em Cumming, na Geórgia. A Patrice tinha 38 anos na época do caso. Ela teve um filho chamado Pistol. Ele era fruto de um relacionamento anterior. Ele estava na 10ª série quando este caso aconteceu. Todas as manhãs, Patrice acordava o seu filho com o barulho da esteira ligada e ela correndo. Foi exatamente isso o que ela fez no dia 15 de abril de 2004. Os dois haviam discutido brevemente naquela manhã, porque ele estava com pressa de ir para a escola. Ele queria chegar cedo para poder falar com a namorada dele antes da aula começar. E naquela manhã, Patrice o deixou na escola. Ela disse para o filho que o amava e que o veria mais tarde. Ele, em resposta, disse para a mãe que a amava também. E foi a última vez que ele falou com ela. Mais tarde, naquele dia, Pistol estava na aula de biologia, quando um oficial entrou na escola e o chamou na direção. Ele perguntou a Pistol se ele tinha falado com a mãe, e ele respondeu que não. Ele então perguntou se havia alguma maneira em que pudesse entrar em contato com ela. Ele ligou para o celular dela, mas ela não atendeu. Normalmente, se ela não atendesse ao celular, ela ligaria de volta para o filho imediatamente. No entanto, ele ligou 3 vezes e não obteve resposta alguma. Então, ele sabia que algo não estava certo. Patrice e Pistol se davam muito bem. E ela sempre foi extremamente envolvida na vida do filho. Ela ia a todos os encontros e jogos dele. Sempre quis vê-lo feliz. Desde muito jovem, Patrice sempre teve paixão por cortar cabelos e deixar as pessoas bonitas. Então, ela sempre queria ver o filho com cabelos de estilos diferentes ou que tentasse algo diferente com ele. A cada 2 semanas, Pistol tinha uma cor ou corte de cabelo diferenciado. Patrice tinha o seu próprio salão, e as pessoas gostavam de frequentar o salão dela. Ela sempre foi divertida, positiva e sorridente, tentando fazer com que as outras pessoas se sentissem especiais. Segundo sua amiga, o seu salão era um sonho, e ela tinha muito orgulho dele. O seu atual marido, Rob, foi quem a ajudou a começar. Rob e Patrice se conheceram quando ele tinha 50 anos e ela 30. Na época, ela trabalhava em um salão alugado e os dois se conheceram quando ele parou ali para cortar o cabelo. Eles se apaixonaram e se casaram em 1997. Eles estavam juntos por 7 anos, os quais mais tarde Rob disse que foram os anos mais felizes de sua vida. A irmã de Patrice disse que ela sempre amava as pessoas e dava grandes abraços quando as cumprimentava. Patrice tinha uma amiga que conhecia há vários anos e que costumava visitar o salão de Patrice com grande frequência.
Todas as tardes, ela passava lá para visitá-la. Esta amiga conta que visitou a Patrícia na noite anterior ao seu desaparecimento e Patrícia disse: "Você vai voltar aqui amanhã?" E ela respondeu que claro que ela estaria lá. Ela tinha costume de ligar no celular da Patrícia, mas no dia do seu desaparecimento, todas as suas ligações foram direto para a caixa postal. No momento em que ela chegou no salão da amiga, havia carros de polícia em torno dele. Isso aconteceu porque a polícia recebeu uma ligação da emergência feita por um cliente que chegou ao salão e o encontrou vazio. Quando os policiais chegaram lá, encontraram a caixa registradora aberta e sem dinheiro. A bolsa e as chaves do carro de Patrícia estavam no balcão. Parecia que ela estava prestes a esquentar o almoço, pois ele foi encontrado no balcão ao lado do micro-ondas. Porém, no local não havia sangue, não haviam móveis tombados ou marcas de arrasto no local. Tudo parecia normal. Quando os policiais levaram Pistol, filho de Patrícia, até o salão de sua mãe, ele soube pelos detetives que Patrícia estava desaparecida. Ele não podia acreditar e estava convencido de que ela voltaria em breve. Rob, esposo de Patrícia, foi contatado no trabalho por volta das 14 horas e foi informado de que ela estava desaparecida. Ele esperava que ela estivesse bem. Quando ele chegou ao salão, os detetives disseram que planejavam entrevistá-lo. E logo ele percebeu que estava sendo considerado como um possível suspeito do desaparecimento da sua esposa. Os investigadores observaram que, inicialmente, não tinham certeza se Patrícia foi ou não vítima de um sequestro. Não havia nada dentro ou ao redor do salão que indicasse a ocorrência de um crime. A única coisa que estava fora do lugar era o seu carro preto, que estava estacionado em frente ao salão, voltado para o oeste. Isso era estranho, porque, de acordo com os seus clientes e entes queridos, Patrícia sempre recuava a vaga para a lateral do prédio, para ficar perto da porta lateral. Não se sabe se ela ou outra pessoa moveu o carro de lugar. A teoria seria que um agressor a teria convencido a mover o carro de lugar sob o pretexto de dar a partida. Então, ele provavelmente aproveitaria a oportunidade para sequestrá-la. A polícia estava em uma busca maciça por toda a área, em busca pelo paradeiro de Patrícia. E embora uma busca completa foi conduzida, nenhum vestígio de Patrícia foi encontrado. A expectativa era que ela estivesse viva e tivesse acabado de sair do salão por vontade própria. No entanto, sua família e amigos não acreditavam que ela deixaria o seu filho Pistol para trás, porque ela o amava muito e se importava demais com ele. E ele tinha apenas 15 anos na época. Cerca de 2 semanas antes do desaparecimento de Patrícia, ela teria dito ao seu filho: "Se eu fosse a algum lugar, para onde você iria?" E ele, em resposta, lhe disse: "Não sei, acho que para a casa do meu pai." Pistol se lembrou que ela não disse especificamente que iria embora. Em vez disso, ela estava trazendo um cenário de se algo acontecesse. Ele não pensou em nada disso na época. No início, os investigadores criaram um cronograma para determinar o que aconteceu na manhã do desaparecimento de Patrícia. Ela teve clientes em seu salão a manhã inteira. Com base em sua agenda, eles puderam determinar quem estava lá. A primeira cliente
chegou às 8h50 da manhã para um atendimento que estava marcado às 9 horas. Essa cliente lembra-se que Patrícia parecia distraída e não tinha sido muito atenciosa com ela. Às 11h05, ela saiu do salão e às 11h10 chegou um outro cliente para cortar o cabelo. Ele saiu do salão às 11h27 e, ao sair, ele recebeu uma ligação que foi verificada por registros de telefones celulares. Às 11h35, um cliente ligou para alterar o horário do compromisso. Esta cliente se lembra que Patrícia teria sido muito curta com ela no telefone, o que era incomum da sua parte. A ligação durou cerca de apenas 2 minutos. E com base nos registros telefônicos, a próxima chamada veio às 11h50. Patrícia não atendeu essa chamada. E os investigadores acreditam que algo aconteceu com ela nos 13 minutos entre as 11h37 e as 11h50. Fora do salão de Patrícia, por volta das 11h45, 2 testemunhas teriam visto outro carro na frente do carro de Patrícia. Essa testemunha notou que um chefe Lumina estava diante do salão. Ela deu todas as características do veículo e disse que a porta da frente do salão estava aberta. Ela viu 2 mulheres ao redor do Lumina. Uma senhora de cabelos escuros, que possivelmente poderia ser a Patrícia, estava perto da porta da frente do salão, e uma outra senhora mais velha ao lado do passageiro. Estranhamente, elas estavam com as mãos dadas. Ela não conseguiu entender o motivo, se uma delas havia tropeçado e a outra a segurado na mão para ajudar, ou se uma estava empurrando a outra. Mas de qualquer forma, ela tem certeza de que não parecia algo normal. A segunda testemunha relata que estava passando pelo salão, aproximadamente na mesma hora. No entanto, ela acreditava que o segundo veículo era um Ford Taurus, possivelmente um Malibu. Essa testemunha também relatou ter visto um homem com cabelo na altura dos ombros parado ao lado do carro. Ambas as testemunhas são consideradas confiáveis, porque descreveram essencialmente a mesma coisa e eram totalmente independentes uma da outra. As pessoas tentavam tranquilizar o Pistol de que Patrícia voltaria para casa em segurança, e ele sabia que ela nunca o deixaria. Ele passou horas na floresta chamando sua mãe pelo nome e esperando encontrá-la. Foi a primeira vez na vida que ele ficou sem ela, e embora tivesse apenas 15 anos na época, ele disse que a situação o fez crescer extremamente rápido. Ele também disse que passou por alguns momentos muito difíceis depois que ela desapareceu. Pistol tinha um relacionamento problemático com Rob, que era o esposo de sua mãe. Ele tinha cerca de 8 anos quando sua mãe e Rob se casaram. Na época, as pessoas ficaram felizes com o casamento, e Pistol conta que Rob foi até legal com ele durante o primeiro ano e que tentou se envolver em sua vida. No entanto, ele mais tarde se tornou uma pessoa diferente e agiu de forma muito diferente em relação a Pistol. Ele já não mais o tratava da mesma forma, passava pelo seu quarto e dizia coisas grosseiras para ele. E em relação à esposa, Rob era excessivamente protetor com Patrícia, sempre observando o que ela estava fazendo. Ele tinha ciúmes dos relacionamentos de Patrícia com os seus amigos. E Patrícia não estava feliz. Os dois brigavam com grande frequência. Parece que Rob queria Patrícia somente para ele. E parecia não entender e também não aceitar por que Patrícia dava tanta atenção ao filho. Chegando mesmo a pensar
que ele não estava recebendo atenção devidamente como deveria e que Pistol recebia mais atenção do que devia. Aos investigadores, o menino contou que já viu os dois brigando em várias ocasiões e que se a briga fosse por conta de Pistol, Patrice nunca desistia. Rob, no entanto, negou que ele e Patrice teriam tido tantas discussões. Ele alegou que Pistol tinha ciúmes da proximidade do seu relacionamento com Patrice. Pistol também alegou que a sua mãe havia falado sobre divórcio algumas semanas antes do seu desaparecimento. Ela teria ficado infeliz com o relacionamento por vários anos. Rob alegou que ela nunca mencionou o divórcio para ele. Ele admitiu que às vezes havia problemas, mas optou por não se lembrar deles. Ele alegou que estava ansioso para passar a vida inteira juntos. No dia seguinte ao desaparecimento de Patrice, Rob trocou todas as fechaduras das portas da casa. Ele não deixou que Pistol entrasse para pegar as suas roupas ou qualquer outro pertence. Pistol bateu nas portas e nas janelas, mas Rob não respondeu. Rob afirmou que fez isso como uma medida de proteção. Ele disse que não queria Pistol em casa porque não gostava dele. Ele queria que ele ficasse em outro lugar, para que ele soubesse que estaria seguro. Ele também não queria ter que aturar as suas coisas. Depois que Patrice desapareceu, Pistol foi morar na fazenda de seu pai. Foi uma época muito difícil para o ex-marido de Patrice, pois ele ficou deprimido com o seu desaparecimento. Apesar do fim do relacionamento, os dois permaneceram amigos íntimos ao longo dos anos e se falavam todos os dias. Com o passar dos dias, Pistol foi ficando cada vez mais ansioso. Ele esperava que Patrice aparecesse um dia alegando que ela o teria deixado para criar um lugar para eles ficarem longe de Rob. Todas as manhãs ele acordava esperando que fosse o dia que sua mãe voltasse para casa. Infelizmente, esse dia nunca chegou. O pai de Patrice e suas amigas também tinham as mesmas expectativas. Enquanto isso, os investigadores tentaram entrevistar todos que conheciam Patrícia e estavam em uma busca incessante pelo seu paradeiro. Eles revisaram registros financeiros, registros telefônicos e outras informações para tentar descobrir o que aconteceu. Eles também investigaram vários possíveis suspeitos. Um deles era um assassino em série, chamado Gary Michael Helton. Gary era conhecido por ter estado no mesmo local onde fica o salão de Patrice. Ele havia sido parado por uma infração de trânsito lá. E era conhecido por ligar para as pessoas e enganá-las sem dinheiro. No entanto, ele também fez isso pessoalmente. Em uma declaração aos investigadores, ele disse que o seu lugar favorito para ir era um salão de cabeleireiro. Ele entrava e pedia dinheiro, geralmente na hora do almoço. Ele era conhecido por caçar pessoas e sequestrar uma pessoa se surgisse a oportunidade. Os investigadores não conseguiram encontrar um álibi para ele no dia do desaparecimento de Patrice. Mas também eles não tinham nenhuma evidência para provar o seu envolvimento nesse caso. Mas ainda assim, Gary continuava sendo um suspeito em potencial. Outro possível suspeito ao caso é Jeremy Jones. Em janeiro de 2005, ele foi preso no Alabama pelo assassinato de uma mulher. Ele tinha um histórico de violar e tirar a vida de mulheres. Ele confessou o assassinato de pelo menos 6 mulheres. Ele então disse aos investigadores que precisava contar o caso sobre uma cabeleireira na Geórgia.
Jeremy confessou então ter tirado a vida de Patrice. Ele alegou que teria feito isso enquanto estava em efeito de entorpecentes. Em sua confissão, ele disse que estava passando quando decidiu se aproximar do salão. Ele teria entrado no salão e dito a Patrice que precisava estacionar melhor o seu carro. Lá fora, ele teria puxado uma faca e a forçado a entrar no carro. Ele disse a ela que tiraria sua vida se tentasse escapar. Ele desenhou um diagrama de onde o veículo dela estava estacionado e onde ele estacionou o veículo. A descrição era precisa. Ele conta que depois de tirar a sua vida, teria levado o seu corpo para uma ponte e a jogado dali. Os investigadores trouxeram cães farejadores, barcos e equipes de busca e resgate para o riacho. Apesar de uma extensa busca, nenhum vestígio de Patrice foi encontrado. Os investigadores começaram a suspeitar que Jeremy poderia ter feito uma confissão falsa. E no final das contas, ele se retratou e retirou a sua confissão. Nenhuma evidência foi encontrada para ligá-lo ao caso de Patrice. No entanto, ele não foi eliminado como suspeito. Na verdade, um investigador notou que havia coisas que Jeremy disse a eles que ele achava que eram impossíveis dele saber, a menos que tivesse ido ao salão. Então, no dia 6 de dezembro de 2005, 20 meses após o desaparecimento de Patrice, ou exatamente 600 dias após o seu desaparecimento, Albert Clark e alguns amigos estavam trabalhando na Igreja Batista do Líbano, que se localizava a apenas 10 quilômetros do salão de Patrice. Albert e seus amigos fizeram uma pausa para lanchar. Eles foram até aos degraus do fundo da igreja. Foi quando Albert notou que alguns urubus voavam na floresta próxima ali. Ele e um amigo decidiram ir ver o que tinha naquele local. Eles encontraram um animal sem vida e, bem próximo, encontraram alguma coisa branca, quando eles perceberam que se tratava de um crânio humano. A polícia foi chamada e logo toda a área foi isolada. Em pouco tempo, foram encontrados mais restos mortais humanos. Eles foram examinados e confirmados como sendo de Patrice. Isto estava na escola naquele dia quando foi chamado da sala de aula pelo diretor. Ele foi avisado que os restos mortais de sua mãe foram encontrados. A área onde Patrice foi encontrada era muito rural e remota. Piston disse para a polícia que acreditava que Rob tinha algo a ver com o assassinato de Patrice. Ele acredita que a tentativa de se divorciar de Rob teve um papel importante nisso, pois Rob poderia ter ficado com ciúmes que a mãe o deixasse por outra pessoa. Amigos e familiares de Patrice também acreditam que Rob é um forte suspeito sobre esse caso. Rob, no entanto, nega qualquer envolvimento com esse caso e afirma que fisicamente é impossível ele ter estado envolvido nisso. No dia do desaparecimento de Patrice, ele estava em casa. Antes de ir trabalhar, ele abasteceu o carro no posto de gasolina. Ele tinha um recibo com data e hora para provar isso. Segundo ele, o salão dela ficava a cerca de 45 minutos de carro de onde ele estava abastecendo. Ele também alegou que havia uma catraca no trabalho que registrava a hora em que ele entrou. Além disso, alegou que não havia motivo para ele tirar a vida de Patrice, porque ela não tinha seguro de vida para si mesma. De acordo com os investigadores, Rob foi minuciosamente investigado por eles.
Eles criaram uma linha do tempo de seu dia e observaram que, embora esse cronograma não eliminasse o envolvimento do Rob, reduz muito as chances dele ter feito alguma coisa contra Patrice. Embora também exista a possibilidade de um assassinato por aluguel, os investigadores acreditam que por algum motivo esse não teria sido o caso. Na verdade, eles achavam que isso não era provável, pois eles não descobriram nada que sugerisse que Rob poderia ter feito isso. Rob acredita que alguém que conhecia a rotina de Patrice estava envolvido nisso. Ele acredita que possivelmente foi alguém que ela conhecia, pois não há indícios de luta no local. Ele também disse que acredita que possivelmente ela poderia ter sido mantida em cativeiro por vários dias. A única certeza que os investigadores têm até o momento é que algo aconteceu com Patrice na janela de 13 minutos entre 11h37 e 11h50. Apesar de que o dinheiro ter sido retirado da caixa registradora, eles não acreditam que tenha sido um roubo que tenha dado errado. Eles observaram que os salões raramente são alvos de assalto à mão armada, porque geralmente não há muito dinheiro disponível. Eles também notaram que a rua em que o salão estava era bastante movimentada, com pessoas frequentemente entrando e pedindo informações ou outra ajuda. Especula-se que a pessoa errada entrou na loja e pode tê-la levado. O carro azul visto do lado de fora do salão é fundamental para resolver esse caso, porque o avistamento aconteceu dentro dessa janela de 13 minutos. Eles esperam encontrar alguém que fosse o dono desse carro na época e que tivesse agindo de maneira estranha ou suspeita no dia do desaparecimento de Patrice. A aliança de casamento de Patrice também sumiu. Ela tinha um diamante em forma de pera, com 2 outros anéis de ouro de 14 quilates anexados. O corpo de Patrice foi cremado e as suas cinzas foram entregues dentro de uma caixinha para o Rob. E ele manteve essa caixa ao lado de sua cama por mais um ano. Ele nunca compartilhou as cinzas com ninguém, nem mesmo com o filho dela. Além de nunca ter recebido as cinzas do corpo de sua mãe, Pistol também não ficou com nenhuma foto ou pertence dela. Apesar de 15 anos se passarem, ele ainda espera obter um desfecho e justiça por sua mãe, Patrice Endres. E esse foi o nosso caso de hoje. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Quem seria o principal suspeito sobre esse caso? Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.